Paz e graça, meus irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Sou o pastor Isvan, da Primeira Igreja Batista de Atos, amém. Bem, meus irmãos, estamos a esses dias, a esse estudo, línguas estranhas ou línguas estrangeiras. Já fizemos alguns vídeos, sobre cronologia, o início do movimento pentecostal, explicação de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, 3 e 4. Agora, vamos falar da interpolação, que é necessário, nós viemos compreender a interpolação dos dois livros, para nós não sabermos o que é que um livro está falando, o que é doutrinal, e o que é que o livro histórico está falando, certo? Para que nós tenhamos uma compreensão melhor. É um vídeo rápido, mas é um vídeo que dá um pouco de entendimento para os irmãos, em nome de Jesus. Bem, irmãos, nós sabemos que todo estudo, todo estudioso, pode ser na área da ciência, na área da teologia, você vai fazer um estudo na escola, se você quiser fazer ele bem feito, você tem que examinar bem e em fontes confiáveis, para que você não venha devagar e, além de aprender errado, você pode ensinar os outros errados, sobre aquilo que você crê. Vemos aí várias doutrinas, estranhas. Eu falo, tem doutrinas que é um paradoxo, que ninguém, é muito estranho, sabe? E fica uma condição que não dá nem para digerir, porque fica, me perdoe fica esdrúxulo, certo? Então, por que eu quero trazer esse tema hoje? Porque exatamente nós devemos entender qual a posição, o que os livros estão falando, certo? E por que da interpolação, que é uma maior prova. Nós somos atrás de fontes, e aí está no meu livreto também, ao ponto de um estudo mais esmiuçado, para que nós venhamos entender melhor sobre aquilo que queremos falar. Bem, fizeram pergunta para mim sobre, pastor, já que as línguas de Atos 2 não é as línguas de 1 Coríntios capítulo 14, aí ele falou, a pessoa perguntou, como explicar Atos capítulo 10? Como explicar isso? Atos capítulo 10, lá para o versículo 46, sobre a questão do centurião Cornélio. O texto lá é muito fácil, igreja. Também respondendo para essa pessoa. É muito fácil de entender. Primeiro, a carta do apóstolo Lucas, Dr. Lucas, quer dizer, ela foi escrita a 63 depois de Cristo. Lucas, ele foi em fontes confiáveis. Ele fez um livro histórico para que um entendimento melhor de cada cristão o que aconteceu do que Jesus fala em Marcos 16, 17. E o que Jesus fala em Mateus capítulo 28, 18, 19. A questão do ide por todo mundo. O Lucas confere, dirigido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, como diz a carta de Timóteo 3,16, ele escreveu sobre acerca com muita responsabilidade e dedicação. O Dr. Lucas, ele fala exatamente o que ele quer expressar sobre esse momento histórico, é o que está lá no livro. Então parte que qualquer palavra que está nesse livro sobre a questão de línguas, ela não é para o futuro, ela é para Atos 2. Vamos lá. Em Atos capítulo 10, se eu não me engano, 1, 6 em diante, Atos capítulo 10, perdoe, 10, 46, 44, e aí vai, que fala do centurião Cornélio, quando ele fala, o Pedro coloca as mãos sobre ele, e ele fala em outros idiomas, que lá diz outras línguas, outra língua. O que acontece lá? Ele está falando, Pedro fala claramente, ele está falando a mesma língua que eles falam em Atos 2. E lá é idioma. Eu costumo dizer, a dublagem. Ele traduziu
O Pedro, ele traduz o que o Cornélio está fazendo ali, é a mesma coisa lá de Atos 2. Ele fala claramente no seco, o mesmo que nós recebemos. Se é a mesma situação, o mesmo recebimento, o mesmo som que o Cornélio recebe, só podemos entender. E também é a mesma linguagem, a mesma língua, quer dizer, o mesmo idioma que ele falou. Ele falou os mesmos idiomas, que está lá em Atos 2. É fácil assim. Pastor, e lá em Atos, capítulo 19, versículo 1 em diante, quando Pedro chega em Éfeso, ele procura os irmãos e ele pergunta, vocês foram batizados já pelo Espírito Santo? E eles falaram, não, nós não. Paulo, impondo a mão sobre eles, eles falam claramente, nós somos batizados pelo batismo de João. Ele diz, agora é lícito sim batizar pelo batismo de João, mas agora vocês vão ser batizados pelo Espírito Santo. E eles falaram em outros idiomas, em línguas. O texto lá diz que ele fala em línguas. Mas que línguas é essa? Atos capítulo 2. Pastor, mas não pode ir para frente não. Por quê? Vou explicar para você sobre a questão da interpolação. O livro de Atos, a veracidade dele, histórica, é primeira. Mas ele foi escrito em 63 depois de Cristo. E a carta aos Coríntios foi escrita em 55 depois de Cristo. Então a carta aos Coríntios é primeira. Se a carta aos Coríntios é primeiro, claro que é evidência. Você pode dizer, pastor, lá foi escrito primeiro, então eu posso usar sim. A carta foi escrita primeira, mas o acontecimento foi segundo. Então, requer em um pensamento solidificado na verdade, eu vou identificar que em Atos capítulo 10, versículo 46 e ao derredor, a história de Cornélio, as línguas ali, é para Atos 2. Porque o apóstolo Paulo, ele se converte em Atos capítulo 9. Se converte em Atos capítulo 9. E lá em Atos capítulo 26, do 12 em diante, o apóstolo Paulo repete o que aconteceu com ele na estrada de Damasco. É claro. Então você, sendo um fiel das Escrituras, você não pode ligar Atos. Se você for tentar ligar Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19 para 1 Coríntios 14, você pode até fazer isso, mas é incongruente. Você vai se tornar incongruente. Porque falar que Pedro está falando do futuro, como ele está falando do futuro que não tinha nem acontecido ainda? Porque o texto é muito claro. Ele diz, recebeu o mesmo Espírito que nós recebemos. Amém, igreja? Então é por isso que essa interpolação, temos que ter uma explicação coerente. Porque o acontecimento de Atos é para Atos. O tema línguas é para Atos Apóstolos. A carta doutrinal do apóstolo Paulo, que é a Coríntios, foi escrito primeiro, mas a evidência foi segundo. Amém, igreja? Quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada um. Bem, temos mais explicações, são 3 páginas, eu acho, 2 páginas de explicações e versículos bíblicos para que nós venhamos trabalhar sobre a interpolação histórica. Amém? Deixo um versículo para que nós venhamos meditar nele sobre acerca das Escrituras. Amém? O versículo diz assim, Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33 diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei perante o meu Pai que está no céu.
Procure sempre a verdade, meu irmão. Que você não vai estar negando Cristo. Você vai estar falando exatamente o que Cristo quer que você fale. Em Mateus, capítulo 28, tem algo que ele diz assim, 28, 19. E fazei discípulos, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho falado. Muito cuidado para você não ensinar coisas que Jesus não tem falado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.